A gente vê aí pelos noticiários, a TV mostrando aí que o brasileiro está cada vez mais endividado, mas agora saber que já tem essa divisão é complicado. Eu não sabia, para falar a verdade. Como que é isso? Explica para a gente. Então, na verdade, o que acontece é que muitas vezes as pessoas elas não escolhem acabar devendo, né? Por algum motivo fez uma compra que não conseguiu acertar e dividiu de várias vezes, né? E a gente tem também as pessoas que estão aprendendo isso, né? Com a economia nos últimos 20 anos aí crescendo, as pessoas estão entendendo melhor como fazer compras parceladas e como se programar para pagar isso tudo. A relação, por exemplo, com o cartão de crédito, né? Porque carnê já não existe mais, né? Já não existe mais. Mas a relação com o cartão de crédito, será que já está sendo, a gente já pode ver, assim, vislumbrar que está sendo uma relação mais amistosa? Acho que com o passar dos anos, os cartões estão crescendo bastante e a gente vai aprendendo a lidar com isso, né? Mas, independente disso, cada pessoa reage de uma forma quando tem uma dificuldade para poder acertar aquela dívida, né? Ou a pessoa pode esquecer que tinha aquela situação, aquela dívida, ou pode fazer de forma deliberada, pode ser de propósito, né? Então, a gente realmente tem alguns perfis de devedores, né? E que muitas vezes é o devedor que ele se esquece de uma prestação e acaba assumindo uma outra prestação no lugar. Então, o cartão, por exemplo, que você falou agora, ele é uma ferramenta que pode ajudar bastante, mas também pode atrapalhar. Porque se eu não tiver o cuidado, né, de todo mês, né, verificar as compras que eu tenho parceladas, eu posso acabar fazendo novas compras e aquilo ali se embolar e virar uma bola de neve, né? E hoje a gente recebe muita coisa pelo celular, por e-mail, né? Cada vez menos a gente está recebendo papel em casa, né? E, querendo ou não, isso também pode atrapalhar um pouquinho as pessoas que não têm... Até mesmo a questão até do sentido, talvez, didático da coisa, Sim. A questão de visualizar ali, isso é muito importante. Ontem eu conversava com uma das nossas obreiras lá na nossa igreja, falando sobre isso, sobre até a questão dela, como ela está tratando ali a sua administração financeira, o fato de ela ter, por exemplo, descontado um determinado tipo de compromisso no seu salário, não é? Por exemplo, moradia. E ela dividir isso com algumas pessoas, ela receber para compensar e tudo, ela está tendo a nítida impressão de que o dinheiro dela está indo embora, que ela não está recebendo, que ela não está lidando nas separações das coisas. Passa também por aí, por esse lado até, vamos dizer, intuitivo a respeito dos compromissos, das obrigações, né? Sim, você imagina uma coisa que é muito comum, acontece bastante, às vezes as pessoas dividem, igual você citou, um compromisso, né? Seja um aluguel, uma prestação de um imóvel, uma prestação de um bem. Então, dentro da casa, às vezes da própria família, né? E aí você falou uma coisa que é interessante. Eu comprei e o débito ele vem direto na minha conta. E aí, todo mês, eu tenho um primo, eu tenho um amigo que ele vai lá e me passa o dinheiro. Ele não deposita o dinheiro na minha conta. Aí ele me passa aquele dinheiro. Quando aquele dinheiro chega na minha mão, eu acabo, em vez de depositar ele na minha conta para honrar aquele débito, eu gasto ele com alguma outra coisa. E aí vem essa sensação de que o dinheiro não está sendo suficiente, de que aquilo ali não está... Porque fica um pouco desorganizado. Cai o débito na conta, a pessoa paga uma parte dele e ela recebe o dinheiro, mas acaba gastando com outras coisas. Muitas vezes acaba gastando com necessidade, com coisas que não são necessárias. E aquela velha história, dinheiro na mão... É vendaval. É vendaval, né? E é exatamente aí vê, isso. Mas na hora que vai olhar o saldo, gente, meu dinheiro sumiu, da onde? Mas porque gastou aqui Acabou aquilo gastando, que já tinha que ter entrado lá. Tinha que estar acreditado lá. E assim, a gente vive num mundo muito fácil e ao mesmo tempo a correria, né? Eu vou parar para poder ir no banco X fazer um depósito, né? Não, eu entrego o dinheiro para a pessoa, né? Um dos conselhos que eu até dei para ela, ousei em dar para ela, foi o seguinte: não receba esse dinheiro na mão. Peça a pessoa que divide lá a moradia, peça para depositar na sua conta. Que aí, aquilo que já foi tirado, você já está compensando. Então, você começa a ver o seu dinheiro. Sim. Né? Então, isso é interessante, né? Isso é o ideal
né, na verdade, que aconteça, mas a pessoa que recebe, ela tem que se atentar de, no dia combinado, ela verificar se o crédito caiu na conta dela. Porque também a gente vê que é muito comum do que aquela pessoa que dividiu a conta com você, ela se esquece de Principalmente sabendo que já está pago até, né? Principalmente, né? E normalmente é uma relação de família, de amizade. Verdade. Então, se você atrasa ali 2 dias, 3 dias, uma semana, você sabe que não cria maiores problemas, né? E muitas vezes a pessoa que está responsável pela conta, ela também não verifica. Então, às vezes ela não consegue ver lá que está faltando aquele crédito, às vezes entra no cheque especial, então, e aí nunca pode seria trazer tão outros problemas. Assertiva a frase de amigos, negócios à parte. Negócios à parte. Agora, Daniel, vamos falar então sobre esses tipos de devedores aí que existem e depois a forma de como cobrar. Então, eu queria que colocasse aí na tela o primeiro tipo de devedor, que é o devedor viciado. O devedor viciado é aquele que, a gente até falou um pouquinho dele aqui, é o que ele não tem efetivamente problemas financeiros, mas ele acaba uma hora ou outra escorregando. Então, ele tem que pagar uma conta, por exemplo, de telefone celular, a conta vence dia 7 e ele até lembra um pouquinho, mas aquela conta passa e ele vai só pagar depois. Ou às vezes ele se programa exatamente para pagar depois. Então, depois eu pago. Esse aqui, eu tenho outra coisa, hoje não dá tempo de ir, de fazer e tudo. Amanhã eu pago. Amanhã eu pago e pode gerar até às vezes alguma dívida, né, que tenha que ser negociada, mas essa dívida, normalmente ela é negociada e ele arca com essa dívida, ele paga de forma correta a dívida, né? Então, é como se fosse um vício mesmo. A pessoa, ela, inexplicavelmente, assim, ela acaba achando que aquilo ali é normal, que pode ser assim. Poderia também definir como alguém indisciplinado? Sim. Desorganizado, talvez? Desorganizado também, mas a gente tem um tipo de devedor que a gente vai falar sobre ele, que ele é mais desorganizado. O viciado, muitas vezes ele sabe, né, que, exemplo, hoje vence a minha conta de telefone, não, mas eu pago na sexta-feira, né? Então ele tem condição de pagar, ele deixa para pagar depois e algumas vezes ele pode se esquecer daquele fato, gerar um débito maior, mas ele negocia e arca com aquele débito. E o próximo tipo aí de devedor é o devedor ocasional. Isso, o ocasional, ele já não é aquele devedor que tem aquele vício de ele saber que a conta está chegando e ele protela. O ocasional, realmente, ele passa, às vezes, por desorganização financeira, ele deixa de pagar um compromisso, né? Mas ele sabe daquilo, que ele tem aquele compromisso, aquilo incomoda ele e ele procura sanar aquela situação ali da forma mais rápida possível. Então, o ocasional, ele não faz deliberadamente, ele não vê a conta e deixa ela para depois. Se ele não paga, é porque realmente ele teve dificuldades e depois, com jeito, tem que ser renegociado para poder a pessoa pagar, mas ele não se sente um devedor, né? O ocasional, a característica dele é que você vai ver que ele não acha que ele é um devedor. De vez em quando acontece uma situação que acaba... Por exemplo, nesse mês o dinheiro que eu separei ali, me roubaram, então, por causa desses acidentes e incidentes aí da vida, né? Exatamente. O ocasional, ele precisou de alocar um recurso para uma coisa que era inesperada. Então, um exemplo, estourou o pneu do carro e vai ter que trocar 2 pneus. E aquilo ali vai custar R$500. Aí ele tira aqueles R$500 de algo que ele tinha que pagar, troca os pneus, que é uma questão de segurança, ele não tem como... E de resolver um problema. E aí ele deixa aquele buraco que os R$500 deixaram, que ele teria que pagar uma outra coisa, por exemplo, teria que pagar uma escola, ou teria que pagar uma TV a cabo, ele vai protelar aquilo ali, né? Então ele ficou sem recurso aqui e vai passar aquilo ali para frente. Mas por ele ter realocado, ele não simplesmente viu a dívida e deixou ela, ele não se sente um devedor, né? Ele fala assim, não, eu tive um problema
ele se justifica, né? Olha, eu não sou devedor, porque aconteceu um problema. Isso até é natural, né? É natural, mas ele está devendo a alguém, né? Foi prestado, alguém deixou de receber, alguém prestou o serviço e não está recebendo, né? Então, ele é sim um devedor, na verdade, mas por um pouco de desorganização acaba acontecendo isso. O próximo tipo de devedor é o devedor negligente. Esse é que incide naquela outra questão, né? Que a gente falou anteriormente, né? Isso. Deixa, depois eu vou passar, depois eu pago, tá tudo certo. O negligente, a questão é que o ocasional, normalmente ele não tem problemas financeiros, né? E são coisas menores, né? O negligente não, ele já é um devedor onde as coisas podem realmente virar uma bola de neve, a dívida pode aumentar e pode ser uma dívida, às vezes, que venha dar um prejuízo maior. Então, por exemplo, não paga a prestação de um financiamento de carro, né? Não está pagando, não consegue pagar as contas em casa, né? Fica devendo ali um condomínio, né? Então, muitas vezes, o negligente vai deixando aquilo ali e depois ele esquece acaba esquecendo efetivamente, né? Tinha que pagar um boleto, não pagou e esquece. E para frente é claro que ele vai ser cobrado, né? Quem está lá para receber... Esqueci de pagar aquilo ali. Eu deixei lá dentro, atrás do terceiro armário, debaixo da quinta gaveta, no meio daquela... esqueci de pagar. Ele esqueceu de pagar e ele não se sente tão culpado quanto o ocasional, né? O devedor ocasional, ele vai lá e quer resolver, ele não tem problemas financeiros. O negligente não, ele já tem alguns problemas financeiros. Ele já entra aí nas frias aí, né? Isso, já acaba colocando o pé pelas mãos aí na organização financeira do dia a dia e realmente ele deixa de pagar algumas coisas e pode ser uma coisa que vira uma bola de neve e traga depois um problema maior, né? Como cobrança de juros e efetivamente ter o nome negativado. E aí a gente vai para o quarto tipo de devedor, que é o mal pagador. Ou seria o bom devedor, né? O que deve mesmo, né? Com vigor. Esse daí é o convicto, né? Eu devo, aquela frase, né? Devo, não pago e nego até quando puder. Exatamente. O mal pagador, infelizmente, a gente tem essas pessoas com esse comportamento, que pegam o dinheiro, usam, né? E ficam, o nome é negativado, vai para o SPC, né? O Serviço de Proteção ao Crédito, e a pessoa realmente ela não se importa com isso. Esse tipo de pessoa também, porque eu já vi isso acontecer, já ouvi sobre isso. Pessoal, daqui a alguns tempos eu renegocio isso aí, eu vou pagar menos. Eu estou devendo 5 mil, aí daqui a pouco o banco me cobra fazendo uma proposta para eu pagar 1.000. Sim. A pessoa tem esse instinto também, sim, até de querer, entre aspas, levar vantagem nisso? Sim, realmente o mal pagador, ele muitas vezes, quando ele conhece o sistema, né, como que funciona o sistema bancário, né, por exemplo, ele faz isso de forma deliberada, né? Ele comprou, por exemplo, um bem, comprou uma televisão, ou está devendo o condomínio, né, tá com alguma dívida, e aquela dívida vai crescendo, até o momento em que a instituição ou a empresa, ela dá aquela receita como perdida, né? Então ela fala, esse daí já passou do tempo, eu não vou mais receber. Então vou passar por um escritório de cobrança e vamos tentar de forma diferente. No termo contábil, seria realiza o prejuízo e passa para esse escritório ou até vende para um escritório aquela dívida, né? E aí o que vier, vamos dizer assim, é lucro, né? O que conseguirem receber é lucro. O que acontece? Normalmente acontece isso, né? Uma dívida de 5 mil pode virar 2 mil. A pessoa vai lá e quita a dívida para ter o nome limpo, né? Para sair o nome do SPC, mas a empresa, aquela instituição onde ela adquiriu a dívida, aquela instituição não vai esquecer dela. Então, numa próxima tentativa de compra, de solicitar um empréstimo, ela não vai ter mais a facilidade que ela teve, né? Então, é muito comum, se a pessoa ficou devendo a um banco e depois ela quer pegar um outro empréstimo, o banco não empresta mais recursos para ela, né? Se a gente olhar, então, pelo lado do empresário,
a gente começa a notar por esses 4 tipos com quem a gente está lidando conforme as suas ações e reações. Exatamente. Aí eu pergunto para você, Daniel, como cobrar dessa turminha aí? Então, a forma de cobrança, ela, vamos dizer assim, ela vai crescendo, né, na vontade, vamos dizer assim, de cobrar, né? O devedor, o viciado, né, o devedor que ele acaba devendo ali porque ele esqueceu ou passou por um problema, a cobrança geralmente é mais amena, é como se fosse um lembrete quase, né? Então, é aquela situação de entrar em contato, mandar um e-mail, dizendo que aquele valor ali, aquele boleto, aquele crédito não foi realizado, se a pessoa pode verificar o que aconteceu, né? Como se fosse quase um lembrete. E daí a gente vai passando para outras formas de cobrança, né? Não resolveu em 2 dias, a gente volta a telefonar, volta a mandar e-mails, né? Cobrando de forma mais efetiva, assintosa, né? Mais assintosa, né? E infelizmente o mal pagador aí, ele é aquele que, quando ele é mal pagador mesmo, ele não, né? Ele acaba não pagando, e o negligente, quando se tem uma cobrança bem assintosa, às vezes até de forma judicial ou por escritórios, né, especializados em cobrança, ele resolve a situação. Aí ele vai lá e resolve a situação. Não, então agora eu vou resolver. E aí renegocia, consegue algum desconto, né? Isso acontece bastante. Isso é ruim porque o empresário que acaba passando por essa situação, ele tem ali que fazer projeções, né? Eu vou vender 100 televisões, eu vou receber quantas? Né? Porque eu sei que das 100 televisões que eu vender, eu vou ter alguns problemas de recebimento. Vou ter algumas quebras aí. Vou ter algumas quebras. Então, quanto mais possibilidade de quebra, e aí vem a situação econômica do país também, né? Quanto mais possibilidade de quebra, mais eu vou ter que me precaver. Ou eu vou aumentar o preço do produto, vou parcelar de um número menor de vezes, vou cobrar mais juros, né? Porque aí quem paga em dia vai me ajudar a ter o mesmo lucro de que quem não paga em dia, né? Embora seja uma prática até que não se pode ter, né, se estabelecer, mas agrego ali, eu ofereço, olha, você quer contratar um seguro, então? Sim. Aí o comprador, no parcelamento, eu faço. Então, isso são as estratégias até que o empresário cria, em alguns casos, adota, não é? Às vezes de maneira certa, outras vezes também não, mas ele está pensando em se resguardar também dessas eventualidades. Também. Esse tipo de seguro aí que você citou, ele é muito interessante porque ele é uma fonte de receita para a empresa também. Então, ele acaba ajudando de 2 formas, né? Ele ajuda como receita e ele ajuda com a situação da inadimplência também, né? Porque aí, além de o bom pagador, vamos dizer assim, contratando também, porque ele está preocupado, olha, eu contrato, porque se acontecer, ele está recebendo também. Aí é a parte até da receita. E do mal pagador, isso é a parte da segurança. É a parte da segurança. Vamos voltar naquele exemplo de 100 televisões. Se eu vendi 100 e fiz um pequeno segurinho ali nas prestações das 100 TVs, vamos dizer que 4 não me paguem, né? Eu tive aí 96 que pagaram tudo certinho, então aquele seguro ali, ele não gerou nenhum prejuízo, né? Só lucro, né? E aquilo acaba arcando com as 4 TVs aí que estão mais difíceis do empresário receber o pagamento, né? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.